Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 54. Não há tempo de graça após a vinda de Cristo. Quando Jesus se levantar no Santíssimo e tirar suas vestes de mediador, revestindo-se dos vestidos da vingança em lugar dos trajes sacerdotais, estará concluída a obra em prol dos pecadores. Chegará então o período de tempo em que sairá o decreto: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, versos 11 e 12. Deus deu sua palavra a fim de que todos a estudem, para que aprendam o caminho da vida. Ninguém precisa errar caso se submeta às condições da salvação por Deus estabelecidas em sua palavra. O tempo de graça é concedido a todos para que todos formem caráter para a vida eterna. Dar-se-á a todos oportunidade de decidir pela vida ou pela morte. Os homens serão julgados segundo a medida de luz a eles concedida. Ninguém será responsável pelas trevas e erros em que anda, se não lhes foi levada a luz. Eles não pecaram em não aceitar aquilo que não lhes foi apresentado. Todos serão provados antes que Jesus deixe seu lugar no Santíssimo. Findar-se-á o tempo de graça de todos quando terminar a intercessão pelos pecadores e forem vestidos os trajes de vingança. Muitos há que nutrem a ideia de ser concedida a graça depois de Jesus deixar sua obra como mediador no lugar santíssimo. Isso é engano de Satanás. Deus experimenta e prova o mundo pela luz que se compraz em dar-lhes anteriormente à vinda de Cristo. Forma-se então caráter para a vida ou para a morte. Mas o tempo de graça daqueles que preferem viver uma vida de pecado e negligenciam a grande salvação oferecida termina quando cessar o ministério de Cristo, antes de seu aparecimento nas nuvens do céu. Aqueles que amam o mundo e cuja mente é carnal e se acha em inimizade com Deus, lisonjear-se-ão com a ideia de que será concedido um período de prova depois de Cristo aparecer nas nuvens do céu. O coração carnal, tão avesso a submeter-se e a obedecer, iludir-se-á com essa agradável ideia. Muitos permanecerão em segurança carnal, continuando em rebelião contra Deus, lisonjeando-se de que haverá então um tempo de arrependimento do pecado e uma oportunidade de aceitarem a verdade agora tão impopular e contrária a seus desejos e inclinações naturais. Quando não tiverem nada que arriscar, nada a perder por obedecer a Cristo e à verdade, então, pensam, aproveitarão a oportunidade da salvação. Há nas Escrituras algumas coisas difíceis de entender e que, segundo diz Pedro, os indoutos inconstantes torcem, segundo Pedro 3,16, para sua própria perdição. Não podemos explicar nesta vida o sentido de toda a passagem das Escrituras. Não há, porém, pontos vitais de verdade prática que fiquem envoltos em mistério. Ao chegar na providência de Deus o tempo de o mundo ser provado quanto à verdade para aquele tempo, mentes serão despertadas pelo seu espírito para pesquisarem as Escrituras, mesmo com jejum e oração, até que se descubra elo após elo e estes sejam ligados em perfeita cadeia. Todo fato tem que ver de perto com a salvação de almas. Será tornado tão claro que ninguém precisa errar ou andar em trevas. Responsável pela luz. Ao acompanharmos a cadeia de profecias, a verdade revelada para o nosso tempo tem sido claramente vista e explicada. Somos responsáveis pelos privilégios que desfrutamos e pela luz que incide em nosso caminho. Os que viveram nas gerações passadas foram responsáveis pela luz que lhes foi concedida. Sua mente foi despertada acerca de vários pontos da Escritura que lhe serviram de prova. Não compreenderam, porém, as verdades que hoje entendemos. Não foram responsáveis pela luz que não tiveram. Tinham a Bíblia como nós, mas o tempo para ser desdobrada a verdade especial quanto às cenas finais da história terrestre é o da última geração que vive na Terra. Verdades especiais foram adaptadas às condições das gerações à medida que existiram. A verdade presente, que é uma prova para o povo desta geração, não era prova aos das gerações que longe ficaram. Caso a luz que hoje brilha sobre nós relativamente ao sábado do quarto mandamento houvesse sido dada às gerações do passado,
Deus os teria considerado responsáveis por essa luz. Quando o templo de Deus foi aberto no céu, João viu em santa visão uma classe de pessoas cuja atenção foi presa e que olhavam com reverente temor a arca que continha os mandamentos de Deus. A prova especial sobre o quarto mandamento não sobreveio senão depois que o templo de Deus foi aberto no céu. Aqueles que morreram antes de ser enviada a luz sobre a lei de Deus e os reclamos do quarto mandamento não eram culpados do pecado de violar o repouso do sétimo dia. A sabedoria e misericórdia de Deus em dispensar luz e conhecimento ao tempo devido, como o povo a necessita, são insondáveis. Antes de ele vir a julgar o mundo em justiça, envia uma advertência para despertar o povo e chamar-lhes a atenção para sua negligência quanto ao quarto mandamento, a fim de que sejam esclarecidos e se arrependam de sua transgressão da lei de Deus, demonstrando lealdade para com o grande legislador. Ele tomou providências para que todos possam ser santos e felizes, se assim o quiserem. A esta geração tem sido comunicada suficiente luz para que conheçamos quais são nossos deveres e privilégios e desfrutemos as preciosas e solenes verdades em sua simplicidade e poder. Só somos responsáveis pela luz que incide sobre nós. Os mandamentos de Deus e os testemunhos de Jesus estão nos servindo de prova. Se formos fiéis e obedientes, Deus se deleitará em nós e abençoar-nos-á como seu próprio povo escolhido e peculiar. Quando abundarem a fé, amor e obediência perfeitos, operando no coração dos que são seguidores de Cristo, eles possuirão influência poderosa. Deles emanará luz dissipando as trevas que nos rodeiam, purificando e elevando todos quantos chegarem sob a esfera de sua influência e levando ao conhecimento da verdade todos os que estiverem dispostos a ser esclarecidos e seguir na trilha humilde da obediência. Negligenciar a verdade por fantasias. Os que possuem mente carnal não podem compreender a sagrada força da verdade vital de que depende sua salvação, devido a nutrirem no coração orgulho, amor do mundo, da comodidade, egoísmo, cobiça, inveja, ciúmes, concupiscência, ódio e todo o mal. Caso vencessem essas coisas, poderiam ser participantes da natureza divina. Muitos deixam as positivas verdades da palavra de Deus e negligenciam seguir a luz que lhes ilumina claramente o caminho. Tentam descobrir segredos não plenamente revelados, conjecturar, falar e discutir acerca de questões que não são chamados a compreender, as quais não têm que ver especialmente com sua salvação. Milhares de pessoas têm sido assim iludidas por Satanás. Negligenciaram a fé e o dever presentes, os quais são claros e compreensíveis para todos quantos se acham na posse de suas faculdades de raciocínio. Fixaram-se sobre teorias duvidosas e textos que não podiam compreender e erraram com relação à fé. Têm uma fé misturada. Deus quer que todos façam uso prático dos positivos ensinos de sua palavra relativamente à salvação dos homens. Caso eles sejam praticantes da palavra, que é clara e poderosa em sua simplicidade, não deixarão de aperfeiçoar o caráter cristão. Santificar-se-ão mediante a verdade e pela humilde obediência à mesma, assegurarão a vida eterna. Deus quer servos que sejam verdadeiros, não só em palavras, mas em atos. Seus frutos manifestarão a genuinidade de sua fé. Irmão, o irmão ficará sujeito às tentações de Satanás, caso continue a nutrir suas ideias errôneas. Terá uma fé mista e estará em risco de confundir a fé de outros. Deus requer que seu povo seja uno. Seus pontos de vista peculiares demonstrar-se-ão nocivos à sua influência. E caso o irmão continue a nutri-los e a falar neles, servirão afinal para separá-lo de seus irmãos. Se Deus tem luz necessária à salvação de seu povo, ele lhes comunicará da mesma maneira que o fez com outras grandes e importantes verdades. O irmão deve deixar isto em paz. Permita que Deus opere à sua própria maneira, para realizar a seu próprio tempo e modo os seus desígnios. Que Deus o habilite a andar na luz, assim como ele na luz está.